Oiê, tudo bem? Aqui Marcos Moura, da Clínica Matrix. Ah, Mais uma vez nós estamos aqui fazendo essa live para transmitir a vocês alguns tópicos que eu acredito que seja de importância. E como eu sempre falo no início da nossa conversa, o que nós comemoramos hoje, não é? Hoje é dia 27 de maio. Dia 27 de maio é o dia do profissional liberal. Veja que interessante. Mas também dia 27 de maio é o dia do serviço de saúde, ou seja, tudo a ver, não é, gente? Nós que estamos nesses tempos aí de pandemia, de cuidado, de ficar em casa, eu quero aqui deixar os meus parabéns para todos os profissionais do serviço de saúde. Quando nós falamos em serviço de saúde, não estou só me referindo a médico, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, mas também aos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e assim por diante. Meus parabéns a todos vocês, principalmente e com toda a admiração, principalmente aqueles que estão na linha de frente hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, né, gente? Não está sendo nada fácil. Eu espero que vocês estejam aí se cuidando, ficando em casa. Continue assim, tá? Isso é muito importante. Só para lembrar, ontem também, gente, dia 26, foi o dia do bombeiro. Mais um profissional que... Vocês sabiam que dentre os profissionais, os bombeiros são um dos profissionais mais bem avaliados, mais bem respeitados, e a quem geralmente as pessoas dão nota 10. Parabéns a todos os bombeiros. Vocês merecem, com certeza. Bom, gente, hoje nós vamos abordar isso aí, ó. Síndrome dos ovários policísticos e infertilidade. Foi um tópico que algumas pessoas pediram para eu abordar e nós vamos conversar um pouco a respeito. Depois eu vou responder algumas dúvidas, alguns questionamentos que vocês postarem aí, tá ok? Porque eu acho que é um assunto bastante importante, porque ele tá, vamos dizer assim, numa importância grande, porque grande parte das mulheres em idade reprodutiva já se depararam com isso. Será que eu tenho ovário policístico? De um modo geral, a gente aceita que das mulheres em idade reprodutiva, 5 a 10% delas tenham síndrome dos ovários policísticos. E aí um questionamento que é muito importante é a gente diferenciar síndrome dos ovários policísticos com ovários policísticos. São duas coisas diferentes. Quando nós falamos, por exemplo, em ovário policístico, essa imagem que vocês estão vendo aí. Ou seja, aqui nós temos um ovário normal, não sei se vocês conseguem ver aqui, ovário normal, para quem está olhando à esquerda, não é? E vocês veem que nos ovários nós temos essas bolinhas aqui, que no ultrassom aparece bem nítido. Vocês vejam que o ovário normal tem essas bolinhas que nós chamamos de folículo. Folículo é aquela estrutura que vai crescer e que futuramente vai ovular. Então, folículo a gente vê no ovário como sendo uma pequena bolinha. Já no ovário policístico, que vocês visualizam à direita, nós temos muitos folículos. Então, na verdade, o que nós temos nos ovários não são cistos, são folículos.
Então, o nome correto que a gente deveria, na verdade, falar não é síndrome dos ovários policísticos, e sim ovários multifolicular ou polifolicular, e não cistos. Cistos é quando essas bolinhas aí, esses folículos, atingem um tamanho muito grande, geralmente acima de 2,5 cm. E quando nós falamos de folículo, nós estamos falando de 4 milímetros, 5 milímetros. Então vejam que o nome já não está legal, não é? Não é cisto, é folículo. Mas uma outra questão que é muito importante é a gente lembrar que a diferença em relação a esse padrão que vocês estão vendo aí nos ovários, que é o padrão de um ovário policístico, é esse padrão que vocês visualizam quando se faz uma videolaparoscopia. É esse padrão, gente. Vocês veem, ovários são grandes, são essas bolas brancas, ou seja, o ovário, como ele tem muitos folículos, ele realmente fica de um aspecto grande. Então esse é o ovário policístico, tá certo? Que quando você faz um exame de ultrassom, o aspecto é você ver vários folículos, não são cistos. É isso que vocês estão vendo. Toda bolinha pretinha que vocês estão vendo aqui nesse exame de ultrassom é um folículo. Vejam, eles são pequenininhos, mas como são muitos, eles deixam o ovário num tamanho grande. Antigamente a gente chamava esse aspecto ultrassonográfico de ovário em rodas de carroça, porque as bolinhas ficam na periferia do ovário, igualzinho uma roda de carroça. Fundamentalmente é importante lembrar a vocês que quem tem o ovário dessa maneira que vocês acabaram de ver, não significa que tenham a síndrome dos ovários policísticos. São duas coisas diferentes. Na síndrome dos ovários policísticos, o fator preponderante, o mais importante, e daí vem a infertilidade, é que essas mulheres têm os ovários desse aspecto e elas não ovulam. Correto? Enquanto que existem mulheres que têm ovários com esse aspecto, mas são perfeitamente ovulatórias. Essa é a diferença crucial. Como é que a gente sabe se a mulher ovula ou se ela não ovula? Sem necessariamente a gente realizar exames de sangue, exames de ultrassom, etc. O que chama a atenção quando a mulher ovula é a periodicidade menstrual. Aquela mulher que menstrua ciclicamente, a cada 26, 28, 30 dias, mas ela está menstruando todos os meses, ela provavelmente está ovulando. Já aquela mulher que menstrua a cada 45, 50, 60, 90 dias, fica muito tempo sem menstruar, provavelmente ela não está ovulando. Você veja que eu falo provavelmente, mas é quase certeza, tá? Então, veja bem, se você vai no seu ginecologista, ele pede um exame de ultrassom e vê esse aspecto, ovário policístico, mas você menstrua certinho, gente, não se preocupe. Isso acontece em 10 a 20% das mulheres normais ovulatórias. Então, o aspecto do ovário é só um dado. Ele não é o único, ele não é o mais importante. Já a mulher que tem esse aspecto ovariano e ela não menstrua regularmente, aí sim nós estamos diante da síndrome dos ovários policísticos, que é o que nós vamos falar agora, tá? Quer dizer então que a ovulação é um dado importantíssimo? Sim, a ovulação é importante. O que acontece naturalmente? Naturalmente a mulher menstrua, depois de 14, 15, 16 dias ela ovula, ou seja, lá no seu ovário um folículo cresce, elimina o óvulo,
Esse folículo se transforma em corpo lúteo e a partir daí ele vai produzindo outro tipo de hormônio. Caso a mulher não engravide, 2 semanas após a ovulação, esse corpo lúteo involui e aí a mulher menstrua. Tá ok? Então, se a gente for olhar de uma forma do ponto de vista hormonal, gente, o que acontece com a mulher durante o ciclo menstrual é essa figurinha que vocês estão vendo. Lá na hipófise, ela produz esses 2 hormônios. Ela produz o hormônio folículo estimulante e ela produz o hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante, o próprio nome diz, ele estimula o folículo a crescer. Então o folículo vai crescendo, olha lá, o ovulinho aqui dentro, pequenininho. Esse ovulinho pequenininho é o que é eliminado na ovulação, depois se transforma em corpo lúteo e caso não haja a gestação, a mulher menstrua. Tem um detalhe importantíssimo quando a gente fala nessa curvinha, que é da menstruação até a ovulação, lá naquele folículo se produz um hormônio que é o estrogênio. Esse hormônio, gente, é um hormônio estimulante. Estrogênio faz crescer. É esse hormônio estrogênio que faz com que o endométrio lá dentro do útero cresça. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí a mulher ovula, libera o óvulo, passa a ter corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele passa a produzir agora um outro hormônio, que é a progesterona. E a progesterona, ela tem um efeito exatamente contra o estrogênio. Então veja, se o estrogênio ele é proliferativo, ele estimula crescimento, quando entra em ação a progesterona, esse crescimento para, correto? Então é isso que acontece, ó. Lá no endométrio ele vai crescendo, o endométrio cresce, cresce, cresce. Depois da ovulação, ele se modifica para receber o embrião, mas ele deixa de crescer como ele estava crescendo antes. Tá certo? Então veja, esse é o fenômeno que acontece naturalmente durante o ciclo menstrual. Ou seja, você tem uma fase produzindo estrogênio, fazendo o endométrio crescer e depois a progesterona deixando que esse endométrio pare de crescer. Tá certo? Então esses são os parâmetros que acontecem num ciclo fisiológico normal. Quando nós temos agora a questão da mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, essa mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, o que acontece? Ela não está produzindo, não está ovulando. Portanto, se ela não está ovulando, ela não tem esse padrão hormonal que nós acabamos de ver. Chamando a atenção aqui, ó, ela não tem esse pico estrogênio e depois progesterona. Ela tem só o quê? Ela tem apenas estrogênio. Ela não tem ovulação, então ela não tem progesterona. Então veja o que acontece no endométrio. Você tem só estrogênio. O estrogênio estimulando o endométrio. Ele cresce, 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 cresce e continua crescendo. Ele só vai menstruar, como nesse exemplo aí, depois de 60 dias, quando o endométrio chega num tamanho em que ele não consegue mais se sustentar. Aí vem a menstruação. Se o crescimento do estrogênio não é muito, o crescimento do endométrio também não é muito. Mas eventualmente a gente pode ter situações em que o nível estrogênico é alto, consequentemente o crescimento do endométrio é muito alto. Então são aquelas mulheres que menstruam a cada 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses e tem uma hemorragia, tem um crescimento muito grande. Isso, gente, não é bom. A mulher ter esse padrão hormonal
A mulher ter esse padrão hormonal às custas apenas de estrogênio tem consequências. Porque o que eu acabei de falar? O estrogênio ele é proliferativo. Então, para qualquer mulher que não ovula, esse padrão hormonal único, estrogênio, não é legal, porque o estrogênio sendo proliferativo, ele vai ter um efeito proliferativo em outras estruturas. Quais seriam essas outras estruturas? Na mama, vai ter uma ação geral, vai ter ação no útero. E quando nós falamos, quando nós estamos falando em síndrome dos ovários policísticos, por outros fenômenos que eu vou falar já já, nós estamos falando de uma situação plurimetabólica. Quem tem síndrome dos ovários policísticos e tem esse padrão estrogênico único, pode desenvolver outras situações. Então, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela pode ter mais predisposição a desenvolver diabetes, hipertensão arterial, alteração de suas gorduras, seus lipídios e seus triglicérides, doenças cardiovasculares, câncer de mama, câncer de endométrio. Tem relatos até mesmo de osteopenia, de depressão, de transtorno bipolar, etc. Então vejam, gente, essa questão da mulher não ovular, não ter progesterona, não é só uma questão de irregularidade menstrual, é uma questão mais ampla. Então não é uma questão em que você vai se ater apenas a fazer a mulher menstruar. Eu não menstruo, para mim está ótimo, eu quero continuar assim. Não, isso não é normal. Eu sempre digo que a mulher se prepara todos os meses, não é para menstruar, é para engravidar. Se ela não engravida, ela tem que menstruar. Então, é aceito a não menstruação ou a mulher que entrou na menopausa ou a mulher que esteja grávida. Caso contrário, é necessário que essa mulher procure uma orientação médica, porque isso é importante, tá? Mas veja que na síndrome dos ovários policísticos não é só a questão da anovulação, a falta de ovulação, não é só isso. Além da falta de ovulação e além daquele padrão ultrassonográfico que eu mostrei a vocês, a mulher tem que ter o que nós chamamos de um hiperandrogenismo, ou seja, ela tem ou níveis androgênicos mais altos. Quando a gente fala de androgênio, eu estou falando aqui de testosterona, de dietrotestosterona, ou seja, hormônios masculinos. Ou ela tem níveis mais altos, ou ela tem manifestação clínica desse hiperandrogenismo. Ou seja, vocês bem sabem que androgênio é o hormônio produzido pelo homem. E esse androgênio que é produzido pelo homem, ele tem algumas características que fazem com que a gente, homem, tenha barba, ou seja, pelos no rosto, pelos no tórax, no abdômen, nas costas, nas pernas. A pele fica mais oleosa, a gente tem mais predisposição a ter espinha ou acne. Então, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, além dela não ovular, menstruar irregularmente, ela tem sinais desse hiperandrogenismo. Como vocês podem ver aqui, ela é uma mulher que tenha barba, eventualmente ela tenha bigode, pelos no peito e assim por diante. Ou eventualmente acne. Então, essas mulheres que têm sinais de hiperandrogenismo, toda vez que você tiver diante de uma mulher que tenha sinal de hiperandrogenismo, é importante que ela investigue. Não necessariamente seja síndrome dos ovários policísticos. Existem muitas outras causas de produção androgênica aumentada, como por exemplo, uma produção androgênica aumentada às custas de hormônio da adrenal. Tá certo? Então, uma das coisas que chama a atenção na síndrome dos ovários policísticos é esse sinal de hiperandrogenismo.
que é muito variável, viu, gente? Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser até mais intenso, não é? Mas é importante, além da irregularidade menstrual, o aspecto ultrassonográfico, que ela tenha esse hiperandrogenismo. Outro aspecto que nós já comentamos aqui é o ultrassom. Então, o ultrassom é bem típico. Então, a mulher faz um exame de ultrassom, muitas vezes o próprio ultrassonografista já coloca lá padrão de aspecto policístico. Repito, na verdade, o nome está incorreto, não deveria ser policístico, e sim multifolicular, não é? Bom, por que a mulher tem hiperandrogenismo? Na verdade, uma das razões é um aumento na produção ovariana desses androgênios, testosterona, androstenediona, dihidroepiandrosterona e assim por diante. Mas por que esses ovários produzem mais androgênios? Uma das coisas que se pesquisou e hoje a gente sabe que tem uma correlação significativa com o ovário policístico, como eu falei anteriormente, pelo fato de ser uma patologia multimetabólica, hoje existe uma correlação, gente, entre insulina e ovário policístico. Curioso, né? Insulina, vocês sabem, é o hormônio que o nosso pâncreas produz para queimar a glicose, o açúcar, correto? A mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela pode ter resistência à insulina. O que seria isso? Seria uma insulina que não funciona bem. Vamos dar um exemplo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em relação à resistência à insulina. Imagine que nós tenhamos duas mulheres, uma normal e uma com resistência à insulina. A mulher normal tem um nível de insulina de 10. A mulher e tem uma glicose de 80. A mulher com resistência à insulina tem um nível de insulina também de 10 e uma glicose também de 80. Só para dar um exemplo. Aí essas duas mulheres vão comer a mesma quantidade de comida. O nível de glicose começa a aumentar a partir do momento que a alimentação vai sendo digerida. Aí o nível de glicose da mulher normal de 80 vai para 85, 90, 100, entra em ação a insulina para pegar essa glicose e colocar dentro da célula para ser queimada. Então o nível de insulina da mulher normal vai aumentar. 10, 12, 15, 17, 20, pronto. O nível de glicose voltou ao normal. Se você pegar a mulher com resistência à insulina e for olhar o nível de glicose, ela também tem 80, vai comer, vai aumentar 85, 90, 100 e vai voltar ao normal também. Só que se você for observar o nível de insulina dessa mulher com resistência à insulina, de 10 ele foi para 15, 20, 30, 40. Ou seja, aumentou muito mais do que a mulher normal. Por quê? Porque a insulina dela não funciona bem. Então, o nível de insulina da mulher com resistência à insulina, ele é maior para que possa fazer o mesmo efeito. Esse excesso de insulina que fica circulando na mulher com resistência à insulina é que pode trazer efeitos lá no ovário. Essa insulina, ela atua em receptores, aumentando a produção androgênica dos ovários. Então a insulina pode estar envolvida em tudo isso, ou seja, excesso de insulina, excesso de estímulo ovariano, excesso de androgênio, anovulação e tudo mais. Aí o folículo lá no ovário cresce, mas ele não ovula, fica cheio de folículo. É esse que é o aspecto policístico. Lógico, não é tão simples assim como eu estou falando a vocês. Isso é a maneira da gente
tentar fazer vocês entenderem o que é quando o médico fala resistência à insulina, etc., ou quando o médico vai investigar. Porque a investigação de suspeita de ovário policístico, primeiro é clínico. A mulher não ovula, a mulher tem um aspecto androgênico, você vai investigar, você vai fazer ultrassom, vai pedir dosagens hormonais, porque, como eu falei, existem outras produções androgênicas que vão ser acusadas nos exames hormonais, vai fazer a investigação de insulina. Existem exames que você pode fazer para fazer o diagnóstico da resistência à insulina. Não basta uma dosagem única de insulina não, tá? Porque como nós vimos, a insulina oscila. Então existem maneiras que você faz dosagem de glicose, de insulina ao mesmo tempo e assim por diante, tá? Então o diagnóstico, com toda certeza, o seu ginecologista vai fazer quando ele estiver diante de uma suspeita de uma síndrome dos ovários policísticos. Bom, e aí? Você fez o diagnóstico. O que você vai fazer? Ou seja, qual é o tratamento que você vai instituir? Na verdade, o tratamento que você vai instituir veja, lembrando daquelas 3 coisinhas que eu falei. O aspecto do ultrassom vai continuar. Então vamos deixar o ultrassom de lado. A mulher não ovula e a mulher tem hiperandrogenismo, tá? Então, o tratamento que você vai fazer vai depender principalmente dessas 2 situações. A mulher quer engravidar ou ela não quer engravidar? Porque são 2 situações em que o tratamento são diferentes. Se a mulher não deseja engravidar, gente, nós sabemos que ela não ovula, mas ela não quer engravidar. Então ela pode te dizer, não, eu estou feliz porque eu não ovulo, eu não vou engravidar. Posso continuar assim? Não. Lembra que eu falei a vocês da questão plurimetabólica, da mulher ter só um nível hormonal? Então não é bom. Então se a mulher tem só estrogênio, mas não deseja engravidar, nós temos que corrigir essa dominância mono-hormonal. De que maneira? Uma das situações é você imitar o que acontece naquele ciclo hormonal que eu mostrei a vocês anteriormente. Vamos ver se eu coloco para vocês aqui. Quando nós temos um padrão hormonal normal, ou seja, na mulher ovulatória, é isso que nós temos, não é? Estrogênio e progesterona. Isso o próprio ovário da mulher ovulatória produz. Vamos imitar isso. De que jeito? A gente pode imitar esse padrão hormonal. Dando para estrogênio, ela já tem. O que eu posso fazer é dar progesterona. Você veja que a progesterona ela começa a ter efeito 2 semanas depois. Então, se a mulher não deseja engravidar, ela só deseja corrigir esse padrão hormonal, uma das alternativas para aquela mulher que não deseja engravidar, uma das alternativas
Gente, eu acabei de ver aqui que a live está sem som. Vocês colocaram aqui que não tem som. Faz tempo que está sem som? Eu vou voltar a falar. Eu acho que talvez a live ficou sem som quando eu comecei a comentar com vocês sobre tratamento, não é isso? Foi quando eu coloquei, acho que essa imagem, correto? Ou seja, como é que se faz o tratamento. Vamos voltar. Se eu comentei, eu vou comentar de novo, tá? O que eu quis dizer a vocês é o seguinte: você fez um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. O seu médico vai te dar um tratamento. O tratamento ele vai basicamente depender disso. Se você deseja engravidar ou se você não deseja engravidar. Porque os tratamentos são opostos. Ou seja, se você deseja engravidar, o tratamento vai ser um. Se você não deseja engravidar, o tratamento vai ser outro. Se a mulher não deseja engravidar, o que deve ser feito, veja bem, uma das alternativas é você repor aquele padrão hormonal que a mulher normal tem. Vocês lembram quando eu mostrei a vocês o padrão hormonal de uma mulher que cicla regularmente e que ovula? Ela tem esses dois padrões, inicialmente estrogênio até ovular e posteriormente progesterona. Então, se você deseja tratar do ponto de vista de equilíbrio hormonal, uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, mas que não deseja engravidar, você pode repor essa progesterona. Na verdade, nós chamamos isso de progestogênio. Ou seja, nós chamamos, na verdade, de medicações que tenham uma ação semelhante à progesterona. Então, se você deseja repor esse hormônio que está faltando, que é a progesterona, você pode dar progesterona na segunda fase. Então a mulher menstrua, depois de 2 semanas você dá progesterona. Aí ela passa a menstruar regularmente. Então essa é uma alternativa. Existe uma alternativa mais simples, que é você dar anticoncepcional. Ou seja, o anticoncepcional oral, como ele contém estrogênio e progesterona em todos os seus comprimidos, você já vai estar repondo os dois hormônios. Consequentemente, você vai ter os dois hormônios juntos. Você vai deixar de ter aquele padrão monohormonal. Então, é uma situação que realmente pode funcionar de uma forma adequada. Qual anticoncepcional utilizar? Qualquer um. Só que você pode utilizar anticoncepcional em que o progestogênio tenha efeito antiandrogênico. Então existem alguns progestogênios que, além de manter esse equilíbrio hormonal estrogênio e progesterona, ele vai atuar contra os efeitos androgênicos das síndrome dos ovários policísticos. E isso vai trazer um resultado muito bom, ou seja, diminuição dos pelos, melhora da acne e assim por diante. Se os sinais androgênicos forem significativos, você também pode associar ao anticoncepcional drogas que tenham esse efeito antiandrogênico. Existem alguns diuréticos que atuam contra o receptor de testosterona. Consequentemente, o efeito androgênico vai diminuir.
Então o seu ginecologista vai entender que tipo de tratamento ele vai te dar. O anticoncepcional ele é mais prático, ele é mais fácil. Você pode utilizar só os antiandrogênios, como esses diuréticos. Você pode utilizar anticoncepcionais com efeito androgênico. Se você fez, por outro lado, o diagnóstico de uma resistência à insulina, você vai utilizar drogas anti-insulínicas, drogas que melhoram a ação da insulina, como a metformina. Muitas vezes só o uso da metformina regulariza o ciclo e a mulher volta a ovular, volta a ter um padrão menstrual regular com ovulação. Eu esqueci de falar que antes de tudo isso, ou associada a tudo isso, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos pode ter um aumento de peso, ela pode ser sobrepesa ou pode ser obesa. Então, vale a pena você associar aí atividade física, uma dieta, que isso vai melhorar todo o padrão hormonal da mulher. A mulher deseja engravidar. A primeira alternativa é você fazê-la ovular, porque a mulher não engravida principalmente porque ela não está ovulando. Então, a primeira alternativa é indução de ovulação. Para você induzir a ovulação, existem algumas medicações. As medicações mais simples são aquelas que atuam na hipófise da mulher, estimulando a produção daqueles hormônios que nós falamos inicialmente, que faz o folículo crescer e a mulher ovula. São comprimidos simples que você encontra em farmácia comum. Você utiliza do terceiro ao sétimo dia, do quinto ao nono, ou seja, só 5 dias no ciclo, e depois de uma semana a mulher deve estar ovulando. Não faça isso sem o acompanhamento médico, porque essa medicação ela pode surtir efeito, fazer a mulher ovular. Só que, gente, uma característica das síndromes dos ovários policísticos é a mulher ser hiperrespondedora. Então, ao invés de ela ter um crescimento de 1, 2 folículos, ela pode ter um crescimento de 6, 7, 8. E aí ela pode engravidar de 6, 7, 8. Então, não utilize sem orientação médica, mesmo porque são medicações que podem promover tontura, turvação visual, queda de pressão. Então, não deve ser utilizada sem acompanhamento. Quando você utiliza essa medicação e você obtém uma resposta, a mulher pode engravidar. E vejam que curioso como é a gestação. Quando a mulher responde a essa medicação e ela ovula, ela pode engravidar. Nesse gráfico a gente tem a porcentagem acumulativa de gravidez, usando 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Então as mulheres que vão engravidar, elas vão aumentando, mas até o 4º mês. Depois do 4º mês, a probabilidade dela engravidar em 1 ano aumenta muito pouco, aumenta de 8 a 10% só. Então, a conclusão que geralmente se tem nas mulheres que utilizam citrato de clomifeno, existem outros, tá? Citrato de clomifeno, letrozol, mas o que geralmente se aceita é não usar mais do que 4 meses, 6 meses, porque a partir daí a probabilidade de sucesso diminui. Então, se a primeira opção é a medicação via oral, ela surte efeito, a mulher ovula, mas não engravida depois de 4 meses, procure outras alternativas. E as outras alternativas podem ser tratamentos de reprodução assistida, inseminação intraútero, fertilização, é você aprofundar a investigação. Naquelas mulheres que não respondem aos comprimidinhos, você pode utilizar medicações injetáveis, que são as gonadotrofinas. Aí o acompanhamento médico é fundamental, porque aí a chance de você ter uma hiperresposta aumenta muito, gente. Então aí é muito importante que você faça esse acompanhamento. Beleza? Bom, gente, era isso que eu queria falar a vocês.
eu quero agradecer a vocês por a gente estar aqui batendo um papo. E eu queria, bom, vamos ver algumas perguntas, alguns comentários que eu recebi. Oi, Pati, tudo bem? Boa noite. Ela disse que estava grávida, fez um ultrassom dia 6 de maio e deu aborto incompleto. Depois de quanto tempo pode tentar engravidar? Geralmente, Paty, o seu obstetra vai te falar isso com mais propriedade, já que ele está te acompanhando. Mas geralmente depois de 3 meses, a mulher volta a ovular regularmente, o útero volta ao normal e é onde a mulher pode voltar a tentar engravidar. Uma perda fetal, um abortamento, não necessariamente significa que haja alguma anormalidade, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina. A Cris falou que estava sem som, a Maria Eduarda, boa noite. Oi, Cláudio, tudo bom? Um abração. Maria Eduarda, depois voltou, né? Espero que tenha resolvido. O Cláudio falou da metformina. É aquilo que eu falei, Cláudio. Metformina muitas vezes pode, por si só, responder, dar bons resultados. Oi, Ivone, tudo bem? Elisângela, eu ovulo normal. Então, Elisângela, se você tem esse padrão ovariano policístico, mas você tem ovulação normal, fique tranquilo. Não há necessidade de você se preocupar com esse aspecto dos seus ovários policísticos, tá? Oi, Valdirene, boa noite. Tudo bom, Gildo? Um abração para vocês. Oi, Pati. Qual remédio é bom para tomar para ter bastante ovulação? Não, Pati, o seu médico é que pode te prescrever essas medicações. Que nem eu te falei, a medicação para você induzir ovulação tem que ser medicações com acompanhamento médico. Isso é fundamental, viu? Oi, Jerusa, tudo bem? Boa noite. Oi, Andréa. Eu tenho ovário policístico. É aquilo que eu falei, Andréa. Só ter ovário policístico não significa nenhuma alteração. Bárbara diz, Seviane, boa noite, Seviane. Como é que você está, menina? A Bárbara diz, o medicamento espironolactona trata os ovários policísticos? Sim, Bárbara, a espironolactona é aquele diurético que eu falei que é uma alternativa que você pode utilizar que melhora os níveis androgênicos, tá? Tudo bom, Carla? Bom, gente, era isso que eu queria falar a vocês. Um grande beijo a todos vocês. Um abraço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Daqui a 2 semanas nós estaremos de volta. Espero que eu consiga fazer uma transmissão melhor. Vocês estão vendo que eu estou apanhando, mas eu vou aprender, tá? Vocês podem deixar os questionamentos que eu vou responder depois, tá? Foi um prazer muito grande. Um beijo para todos vocês. Continuem se cuidando, que isso é muito importante, tá? Saúde em primeiro lugar, sempre. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.